Nesta aula eu vou falar sobre roteamento e mostrar como criar e adicionar novas rotas em uma aplicação ASP.NET Core MVC. Quando nós criamos uma aplicação ASP.NET Core MVC, ela já vem configurada para usar o roteamento. E ela define um mapeamento padrão na classe Startup, como nós já vimos isso. Então, esse roteamento, ele é responsável pelo mapeamento de uma requisição recebida para um manipulador de rotas. Dessa forma, em uma aplicação ASP.NET MVC, ela vai possuir uma rota padrão, onde o controlador é definido como home, e a action como index e um parâmetro ID opcional. Seguindo esse mapeamento, a action index do controlador home control vai ser executada para quaisquer uma das seguintes URLs. Então, informar. Aqui eu estou emitindo o protocolo HTTP, o localhost 2.5000, que é a rede, tá? Eu só estou me preocupando com a URL. Se eu informar home index e o parâmetro, eu estou atendendo, cumprindo a rota, né? Todos os itens da rota. Ele vai chamar a action index. Se eu informar só o home index, ele vai executar a action index, o parâmetro opcional. Se eu informar somente home, ele vai executar a action index, porque eu não informei a action e ele define a action index como padrão. E se eu informar só barra, o home e o index são padrão, ele vai executar a action index do controlador home. Então, lá no método configure, você vai visualizar, né, a definição do use MVC na coleção routes, a utilização do método map_route, definindo o nome da rota e a rota padrão. Eu posso, para simplificar, se eu for usar somente essa rota padrão, utilizar o seguinte middleware. Posso substituir todo esse código por app use MVC with default route. Só para você sentir o drama, eu estou aqui com a minha aplicação aberta. Eu tenho a minha rota padrão, que foi criada quando eu criei a aplicação. Eu vou comentar esse código. Eu posso fazer isso. Eu posso, ao invés de todo esse código, se eu for usar somente a rota padrão, é claro, né? Use MVC with default route. Então agora, isso aqui vai funcionar da mesma maneira com esse código aqui, tá? Então eu posso, se eu for ter uma aplicação que só use essa rota padrão, basta eu definir somente esse middleware. Esse use MVC with default route, ele vai adicionar uma instância do route middleware ao pipeline de middleware do MVC. Muito bem, então deixa eu retornar a rota padrão. Deixa eu retornar aqui, e apagar isso aqui. Isso aqui foi só para você saber que isso é possível, tá? Agora, o que acontece é que muitas vezes a rota padrão ela vai funcionar na maioria dos casos, mas vamos supor que eu quero criar uma nova rota, tá? Por exemplo, eu quero obter produtos lançados por ano e por mês. Usando a seguinte URL, eu quero definir /produto lançamentos e vou passar o ano e o mês como parâmetro. Então eu tenho o ano e o mês, que seriam os parâmetros, e o produto lançamento seria a URL. Eu não tenho essa rota, tá? Se eu tentar executar a aplicação passando isso aí, não vou ser atendido. Então eu tenho que criar uma nova rota e eu faço isso aonde nessa abordagem? Eu vou lá no método configure da classe startup, tá? E eu vou definir a rota onde? Se eu abrir aqui, eu já tenho uma rota, aonde eu vou definir ela? Por padrão, na maioria dos casos, a gente define a nova rota antes da rota padrão. O critério utilizado é o seguinte: uma rota específica sempre deve vir antes de uma rota mais geral. Porque quando a requisição chegar, o mapeamento vai ser executado na ordem na qual ele foi feito. E se a rota geral estiver antes da rota específica e ela atender o padrão de mapeamento, é ela que vai ser executada e isso vai
vamos dizer assim, sobrepor o seu roteamento que você criou por causa desse motivo. Então, no nosso caso, ó, se eu tentar http minha aplicação já está em execução, né? Localhost 5000, ela vai atender lá na Action Index. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero digitar produto, lançamentos, informar um ano, por exemplo, 2017 e o mês 8, que é o mês atual, e eu quero que ele me atenda, eu quero que essa requisição seja atendida, tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho que criar uma nova rota, aonde o ano e o mês vão ser parâmetros e isso aqui vai ser a URL fixa. Então, vamos abrir aqui o arquivo startup. Então, só para a gente situar, para mim criar a rota, eu vou usar o método MapRoute. Então, esse método ele é usado para adicionar uma rota na coleção de rotas. Lembrando que as rotas dessa coleção elas são ordenadas e serão processadas na ordem que foram adicionadas. Esse método, na maioria, ele tem várias sobrecargas, mas na maioria das vezes ele vai usar 3 parâmetros. Name, URL e default, onde o name é o nome da rota, a URL é o padrão URL, onde nós vamos definir a URL e os parâmetros, e default é um mapeamento padrão que eu uso usando um objeto anônimo. Então vamos lá, vamos criar esse roteamento aqui. Né? Então eu vou usar, na coleção routes, usar MapRoute, e aqui ó, eu vou definir primeiro o nome, né? Então, para ficar bem mais visível, peraí, vamos definir, eu vou colocar aqui, ó, por data de lançamento, tá? Então, esse aqui é o nome, tá? Eu não sou obrigado a colocar como essa sintaxe aqui, name, 2 pontos, eu posso emitir, tá? Depois, vem o que? Vem o template, tá vendo? A URL. Então, o que eu quero definir? Eu quero definir a URL produto, lançamentos. Essa parte vai ser a parte fixa. E os parâmetros? Eles vêm entre colchetes, que vai ser o ano, barra e o mês. E agora eu vou definir o padrão, o roteamento padrão. Para fazer isso, eu vou criar um objeto anônimo, new, e aqui dentro eu vou definir o controller, vou seguir esse template aqui, ó, controller. O controller eu quero que seja, vamos lá, produto. Que é o meu controlador, certo? A action, eu quero que seja uma action que eu vou ter que criar, que ela não existe, chamada data de lançamento. E pronto, está definido o meu roteamento. Então, eu defini na classe startup, no método configure, tá? Usando o método MapRoute, uma nova rota com o nome por data de lançamento, onde a URL digitada vai ter que ser produto, lançamentos, o ano e o mês vão ser os parâmetros. Tá? E por padrão, o controller padrão vai ser produto, né? Produto controller, e a action data de lançamento. Então eu tenho que criar essa action. Então eu vou abrir o meu controlador, note que eu tenho 3 métodos action aqui, e agora eu vou dar um public, ela vai retornar eActionResult, né? Data, lançamento, int ano, int mês, que são os meus parâmetros que ela vai receber. E aqui, para simplificar, né, eu não estou trabalhando com views ainda, eu vou retornar um content, né? E aqui eu vou retornar o ano mais a barra mais o mês. Só para mim saber que foi atendido.
certo? Então está aqui, data de... Vamos verificar se os nomes estão corretos. Tá? Existe uma outra abordagem que eu vou mostrar na aula seguinte, que é mais adequada para a definição de rota. Então, data lançamento, eu vou copiar e colar aqui para mim não errar o nome. Então, esse é um dos motivos que essa abordagem aqui ela não é muito indicada, tá? Se eu precisar alterar aqui o método action, né, ele não vai alterar o que eu defini aqui, tá vendo? Então, fica complicado. Então, ó, estou definindo, agora basta eu testar. Então, eu vou abrir meu navegador, né? Ele está atendendo na porta 5000. Então, a rota padrão vai ser acionada, tá vendo? Não informei nada, ele foi lá no controlador Home, na Action Index. Então, agora eu vou digitar produto lançamento. Vamos ver o que vai acontecer. Não foi atendida, tá? Eu informei produto lançamento. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, como eu não especifiquei os parâmetros, eu não obtive o retorno desejado, porque a nossa URL ela não coincide com o padrão de roteamento. Olha só, o meu padrão definido, eu tenho que informar o parâmetro, o ano e o mês. Então vamos ver se vai funcionar agora. Então eu barra o ano 2017 barra o mês 7, pode ser 7. Aqui também, o que aconteceu aqui? Lançamentos. Faltou o S aqui, ó. Olha lá. Agora atendeu. Se eu trocar aqui, vamos mudar o mês aqui. Vamos colocar mês 9. Tá? Passou a atender. Eu posso colocar qualquer ano aqui, ó. Na verdade, aqui eu posso colocar qualquer número aqui, né? Olha só. Tá vendo? Ele está atendendo. Eu passando o parâmetro, tá? Então, eu preciso informar tanto o parâmetro ano como o parâmetro do mês, para o meu mapeamento ser atendido. Então vamos agora melhorar um pouco isso e restringir um pouco, tá, as informações aqui. Você percebeu que eu estou podendo informar qualquer valor aqui. Vamos restringir onde eu só possa informar um ano aqui, 2015 a 2017, e aqui o mês eu tenho que informar no formato com 2 caracteres, por exemplo, 01, 02, 03. Então vamos no meu mapeamento, né? Agora eu vou adicionar uma restrição à minha rota. Para fazer isso, eu uso expressão regular, tá? Então eu vou dar uma vírgula aqui, vou dar um new, vou usar um objeto anônimo, e agora eu vou fazer o seguinte, para o ano, eu vou querer que ele esteja entre 2015, 2013 e 2017. Então aqui eu vou colocar um arroba na frente. 2000. Então, agora eu estou fazendo uma restrição que na minha requisição, ela só vai ser atendida se eu informar 2003, 2014, 2015, 2016, 2017. E no caso do mês, deixa eu vir aqui. No caso do mês, eu vou definir um caractere de escape e um D, que é um dígito. Então, só vou aceitar dígitos. E quantos dígitos eu vou aceitar? Somente 2. Então, isso aqui é uma expressão regular. Aqui eu estou colocando arroba porque isso aqui é um caractere especial, um escape. Se eu não quiser colocar arroba, eu tenho que colocar 2 barras, tá? Então, eu acho que com arroba fica mais bonitinho. Então, agora eu estou fazendo a seguinte restrição. O ano só vai poder ser dentro dessa faixa e o mês eu tenho que informar no formato 01, 02, né? Então, vamos testar. Então, vou abrir o navegador. Então agora, ó,
essa URL não está sendo mais atendida. Então eu vou colocar, ó, 2013/7. Olha lá, também não está sendo atendida. Agora eu vou acertar o formato do mês, 07. Olha lá, está sendo atendida. Então, ó, de 2013, vamos ver 2012. Olha lá, não está sendo atendida. Então, ó, de 2013 a 2017. 2017 está sendo atendida. Se eu colocar 2018, não está sendo atendida. Então é assim que nós definimos e criamos uma nova rota usando essa abordagem e também que incluímos restrições na rota. Tá? Na próxima aula eu vou mostrar uma abordagem onde nós vamos usar o atributo routing, que é uma maneira mais recomendada para definir o roteamento nas aplicações ASP.NET Core MVC. Até lá!